Cara, eu vi no jornal que uma pessoa morreu depois de beber 60 cerveja. Sério, agora sabemos que o limite é 59. Rapaz, tá certo isso. Amor, ontem eu cheguei em casa muito chapado. Eu fui no banheiro e a luz estava estranha. Eu abria a porta do banheiro, a luz acendia. Aí eu fechava a porta, a luz apagava. Mas eu não acredito. Então foi você que mijou na geladeira. Seu porco relaxado. Não pode ser. Me diga uma palavra com a letra C. Vassoura. E onde está o C em vassoura? No cabo. A cara do otário achou que eu era burra. Afinal, você conhece a piada do pônei? Eu não sei. Pô, nem eu.